Fala turma, vamos iniciar aí mais uma aula, identificando a tendência do mercado. Quando a gente fala de tendência, a gente tem que falar de Charles Dow. Foi o cara que identificou que o mercado devia andar sobre três tendências: tendência de alta, tendência de baixa e tendência indefinida. Vamos começar falando sobre a tendência de alta. A tendência de alta tem sua característica topos e fundos ascendente, ou seja, topos e fundos cada vez mais altos. Dá para a gente identificar aqui nesse exemplo que eu deixei que os topos são cada vez mais altos, né? E o fundo, consequentemente, também cada vez mais alto, fazendo essa angulação aqui, né? Mostrando essa movimentação de zigue-zague, mostrando uma tendência para cima. Se eu perguntar até uma criança aqui para que lado esse mercado está apontando, ela vai dizer para mim para cima, muito simples. E automaticamente a gente já vê que os topos foram feitos, né, na tendência de alta para ser rompidos, né? Eu chamo de topos prévios. Isso já é para uma aula mais aprofundada, mas dá para identificar o que? Os topos ele tem que ser rompidos para que ele deixe um topo mais alto. E aí ele vem aqui, troca a polaridade. Fica tranquilo que eu vou deixar uma aula lá na frente falando sobre troca de polaridade. Mas ele vem aqui, troca a polaridade, automaticamente deixando o fundo e dando continuidade no seu movimento de alta. Já rompendo o topo anterior, para depois ele fazer um próximo movimento aqui, o que seria o quê? Vir novamente, trocar a polaridade para dar continuidade no seu movimento. Então, a tendência de alta é formada por topos e fundos ascendentes, topos e fundo cada vez mais alto. Vamos agora passar para a tendência de baixa. A tendência de baixa já é o inverso da tendência de alta, né? São topos e fundos descendentes, ou seja, topos e fundos cada vez mais baixos. Dá para a gente identificar aqui, a angulação, o zigue-zague para baixo. Já nesse caso aqui, em vez de a gente ver o rompimento dos topos, a gente vai ver o rompimento dos fundos prévio, fundo prévio. Então o que acontece? O mercado ele vem, faz seu movimento, né? Vai lá, deixa um topo mais alto, e aí o que mais alto aqui no caso, né? O fundo mais baixo. E aí o que é que ele vem? Vem romper o fundo, rompeu, já deixa um topo agora mais baixo e vem romper o fundo para dar continuidade no seu movimento. Aqui no caso agora que ele vinha aqui trocar a polaridade e dar continuidade no seu movimento de baixa. Então, a tendência de baixa é muito simples também. São topos e fundos descendentes, ou seja, topos e fundo cada vez mais baixo. Tá? É muito simples. E aí agora a gente vai para a tendência indefinida, que são o que? Topos e fundos paralelos. O mercado fica sem uma tendência definida, andando de lado, ou seja, o mercado ele nem sobe e nem desce. Você vê que o mercado ele não deixa nem topo, nem fundo cada vez mais alto, né? Ele está o que? Paralelo, não tem tendência nenhuma, né? Ou seja, o mercado está andando totalmente de lado. E em dias assim, o que, é que a gente faz para operar, né? Na tendência a gente identifica o que? A troca de polaridade. Quando o mercado vem trocar polaridade, a gente busca oportunidades ali para comprar barato e dar continuidade no seu movimento. E já entendias que o mercado não tem direção, nem está subindo e nem está descendo. Mercado indefinido, a gente vai operar as extremidades, ou seja, a gente vai identificar a região que aqui é de resistência, né? Ou seja, a resistência está acima do preço, e região de suporte, ou seja, está abaixo do preço. Se identificando essas regiões, a gente vê o que? Toda vez que o mercado chega na região de suporte, a gente vai buscar por compras, ou seja, porque os compradores normalmente começam a atuar dentro dessas regiões, empurrando o preço para o outro lado. E quando chega na resistência, entra a defesa agora já os vendedores, empurrando o preço para baixo. Se você faz uma venda aqui, qual seria seu alvo? Seu alvo seria lá na região de suporte. Por quê? Porque você já sabe que lá terá uma pressão compradora. E se você compra, o seu alvo automaticamente também será lá buscando a região de resistência, buscando topos e fundos que não terão, né? Então você vai buscar o quê? Operar as extremidades. Em dias assim, você não pode ficar pensando em alongar a operação. Vai ser uma operação mais curta,
porque você já viu que o mercado não está querendo dar uma tendência, né? Buscar uma tendência definida. Ele está trabalhando extremamente lateral. Vamos para o TradingView aqui, vou abrir o TradingView para a gente ver um exemplo prático no gráfico. Estou com o TradingView aqui aberto, né, com gráfico, e estou no dia atual. Estou gravando essa aula aqui dia 5/1 e o preço está aqui ao vivo, aberto, tá? Aqui a gente já consegue identificar, ó, que o mercado ele está lateral, ou seja, a gente já consegue identificar uma região de suporte, ok? E uma região de resistência. Se a gente fosse buscar operar nessa região aqui, a gente buscaria o quê? Compras na região que é de suporte, né? Porque tem uma pressão compradora. O alvo seria automaticamente a região de resistência. E se o mercado está cá em cima, a gente busca, né, por operações na ponta vendedora, vendendo, e automaticamente o alvo seria a região de suporte. Mas como aqui é um range bem curto, eu não recomendaria fazer nada. Aguardaria o preço sair dessa região, né? Sair dessa região, aqui como ele está saindo agora, né? Ele rompendo, fazer esse movimento, vir trocar polaridade, para eu engatar uma tendência. E aí nessa região aqui eu buscaria por compra. Vamos ver agora se a gente acha algum exemplo de tendência. Uma tendência, ó, aqui lindo. Tendência linda de baixo aqui, ó. Dá para identificar claramente. Vou pegar aqui com a própria ferramenta do TradingView, ó. Topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Ou seja, claramente aqui, topos e fundos descendentes, topos e fundos cada vez mais baixos, mostrando a força na ponta vendedora, né? Você vê que dá para traçar até uma MTB aqui, ó, mostrando a força vendedora aí. Vamos ver se a gente acha aqui, opa, exemplo aqui já, na ponta compradora. Fica fácil, né? Se a gente olha para um gráfico nesse momento aqui, ó, dá para ver que ele está numa tendência de alta, ele está mostrando força na ponta compradora. Então, ó, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. E aqui, ó, ele já teve fraqueza, né? Deixando topo duplo. Chegou aqui, mostrou fraqueza. Mas antes disso, você vê que o mercado estava claramente deixando topos e fundo cada vez mais alto. E toda vez ele vem o que? Rompendo o topo, desce, deixa um topo mais alto, rompe, deixa um topo mais alto, mostrando claramente a força na tendência de alta. Então a gente já viu um exemplo aqui, tendência de alta, tendência de baixa, tendência indefinida, que foi aqui, né? Então, ó, tendência de alta, você vai buscar operar o quê? A favor da tendência vigente. Buscam por operações a favor da compra, né? A favor da tendência de alta. Tendência de baixa, você vai buscar o quê? A favor da tendência de baixa, buscar por vendas. E já em dias laterais, você vai operar as extremidades, buscando operar na ponta compradora, quando estiver próximo do suporte, e buscar operar na ponta vendedora, quando estiver próximo da resistência. Valeu? Gostou da aula? Comenta aí, porque eu preciso do seu feedback para ver o que eu posso melhorar e até trazer algo que eu possa agregar mais para vocês. Valeu?